Muito obrigada, professor Adriano. E agora nós iremos iniciar o painel do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, convidando para compor a mesa o coordenador do centro, o professor Dr. Vladimir Fernandes Maciel. E convidamos também os professores pesquisadores Roberta Muramatsu e Paulo Scarano. Faremos agora a apresentação de um breve currículo dos palestrantes. Vladimir Fernandes Maciel possui graduação em Economia pela USP, mestrado em Economia de Empresas e doutorado em Administração Pública e Governo pela FGV, com estágio doutoral no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Professor de graduação e pós-graduação, foi coordenador do programa de pós-graduação em Economia e Mercados do Mackenzie e atualmente é coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Roberta Muramatsu possui graduação em Ciências Econômicas e mestrado em Economia pela USP e PhD em Economia pela Universidade Erasmus em Roterdã. Atualmente é professora adjunta do Mackenzie e professora em regime parcial no INSPER de São Paulo. Paulo Scarano, economista, doutor em Ciências Sociais, área de concentração Relações Internacionais, mestre em Economia pela PUC de São Paulo e bacharel em Ciências Econômicas pelo Mackenzie. É professor dos cursos de graduação em Ciências Econômicas e pós-graduação estrito sensu em Economia e Mercados, também do Mackenzie. Passamos a palavra ao professor Dr. Vladimir Fernandes Maciel, que fará a moderação dos trabalhos. Bom, boa noite novamente, né? Agora é boa tarde, agora é boa noite. Antes de começar a apresentação, só para entender a estrutura, muito gentilmente o Instituto Mises abriu uma sessão para o centro e a ideia é apresentar uma visão geral do tipo de pesquisa que a gente desenvolve aqui no Centro de Liberdade Econômica, né? Que tem, obviamente, como foco o liberalismo, tem como objeto de estudo a economia brasileira e tem como preocupação teórica promover o diálogo entre as escolas de pensamento. Então, é muito importante que um dos artigos que eu debati hoje falava sobre o pluralismo. Então, a gente busca trabalhar com isso e levar a fronteira entre as escolas de pensamento como uma forma de enxergar e trazer luz, aproveitando a fala do Adriano, trazer luz sobre a política econômica, sobre o desenvolvimento do Brasil, que é o nosso objeto, né? O centro tem essa preocupação concreta de trazer contribuições para a gente pensar o país. Tá? Então, essa é a visão geral da sessão. Eu vou apresentar primeiro, depois o professor Paulo e a professora Roberta na sequência. Tá? Eu prefiro ficar em pé. Tem um apontador? Eu posso ir no dedo? Aqui. Obrigado. Foi? Ok. Bom, a apresentação está em inglês, porque essa apresentação já é fruto de uma apresentação que a gente fez no Mises, mas no Mises do Alabama, agora em abril, e a gente recebeu os comentários sobre ela, então a gente está apresentando aqui no Brasil a primeira vez, versão inédita, os dados também, e já com os comentários que a gente recebeu lá no Alabama. Todo mundo sabe, ou todo mundo mentira, tá? Mas é sabido que há 2 anos atrás o Centro criou um índice de liberdade econômica estadual. Ou seja, a gente sabe que existem índices de liberdade econômica no país não, no mundo, que tratam de países, mas dentro do país, dentro do Brasil, a gente não tinha nada equivalente para fomentar uma reflexão e demais estudos para a economia brasileira. Então, esse é um primeiro ponto importante da nossa apresentação, é que a gente tem uma economia que é importante em termos de tamanho, é uma economia estagnada, então ela é grande, não está crescendo, tem uma série de problemas, e como é que a gente pode
ajudar a resolver esses problemas? Bom, a gente pode, primeira coisa, é dar informação, é apontar o dedo. E dar informação não é qualquer informação, é uma informação que tenha critério, que tenha robustez acadêmica, ou seja, ela pode ser testada, pode ser usada, pode ser criticada, isso é uma coisa importante, porque se ela fosse verdade absoluta, ela não seria científica, mas ela pode ser criticada, então isso é uma coisa importante. E, mais ainda, chamar atenção para um aspecto que o Hayek falou sobre o Mises no aniversário de 70 anos, tá? Que é preciso trazer ideias para os homens públicos, é preciso trazer informação, é preciso iluminar ideias sobre o quê? Sobre o liberalismo. Então, o que a gente está fazendo é um índice de liberdade econômica estadual. E lembrando que a nossa posição no índice internacional é muito ruim. Aliás, em vários indicadores de ambiente de negócios, liberdade econômica, direitos de propriedade, tudo que envolve a essência do que a gente conhece como a liberdade de um indivíduo escolher sobre sua vida, estabelecer contratos, estabelecer negociações, o Brasil vai muito mal. Aliás, não é à toa que a nossa economia está estagnada. Ela não é só uma questão de uma crise conjuntural, tem um problema estrutural muito grande. As referências principais para a gente fazer esse trabalho, e aí não tem outro jeito, são os indicadores de liberdade econômica. Em particular, a gente aqui no Mackenzie, a gente trabalha com muito próximo, a gente trabalha, e próximo não é no sentido só porque a gente segue isso daí, mas nós somos membros associados e temos contato direto com o Fraser Institute e com os pesquisadores que desenvolvem o índice lá, o índice internacional e o índice de liberdade econômica dos estados da América do Norte, que aí tem Canadá, Estados Unidos e México. Então, é desse contato que a gente estabeleceu uma ponte metodológica e a gente fez o benchmarking, porque isso é uma coisa importante. O Centro de Liberdade Econômica não tem um paralelo no Brasil, para o bem e para o mal. Então, a gente é pioneiro, mas a gente não tem com quem conversar, muitas vezes, para o tipo de atividade acadêmica que a gente exerce. E foi com o suporte das universidades, em particular dos Estados Unidos, e também com o Fraser, do Canadá, que a gente vem desenvolvendo os nossos produtos, a gente vai apresentar, recebe crítica, a gente foi lá no Mises apresentar, recebe sugestões, para a gente conseguir balizar. A gente não tem esse diálogo, e a gente vai trazendo para cá, e não é importar algo do estrangeiro, é, na verdade, propor algo para o Brasil e usar quem está à frente, já nessa experiência, para nos dizer, olha, esse caminho que você está indo é meio frio, ou presta atenção em tal aspecto. E a gente faz esse diálogo, importante. E qual que é a ideia da gente trabalhar com o índice Mackenzie de liberdade econômica estadual? É a gente trazer para o debate do dia a dia e, principalmente, fomentar uma discussão entre os estados, entre as unidades da federação, e, quem sabe, um dia uma competição saudável, em que cada estado possa dizer em relação ao outro, olha, o meu estado tem o melhor ambiente de negócios para você empreender. E não porque ele fica dando a rodo incentivo fiscal sem responsabilidade fiscal, depois o estado quebra, mas porque tem reformas estruturais, tem um ambiente que fala, olha, aqui você consegue empreender melhor. E também para mostrar, vocês vão ver alguns indicadores, a gente consegue ver alguns desempenhos, inclusive a pobreza no Brasil, interna, a gente sabe isso dos países, mas internamente no Brasil, estados que têm menor liberdade econômica são estados mais pobres. Estados com menor liberdade econômica, veja, toda essa discussão da reforma do mercado de trabalho, estados com menor liberdade econômica têm maior informalidade no mercado de trabalho. Não é o contrário. Tá? Então, são resultados importantes para a gente discutir, inclusive, as reformas econômicas. Eu vou passar rapidamente, só para dizer o seguinte, a ideia de trabalhar com essa liberdade econômica, vocês vão ver que ele vai tratar de uma dimensão que é de gasto do governo, uma dimensão que é tributária e uma dimensão que é de mercado de trabalho. Hoje, na atual versão, 3 dimensões. A gente está trabalhando para ampliar para uma 4ª, que depende de pesquisa qualitativa, vou falar no final.
Quando a gente fala de um índice de liberdade econômica estadual, é preciso ter muita clareza que não é do Estado de São Paulo, unidade administrativa, é do território Estado de São Paulo, ou seja, que tem dentro dele as finanças municipais de 647 municípios, tem as finanças do governo estadual que se sobrepõem, e mais ainda, tem o dedão do governo federal que arrecada aqui. Ou seja, em cada estado, que eu estou falando índice estadual, não porque é do governo do estado, é para os residentes do estado, com as 3 esferas de governo enfiando o dedo, né, na atividade econômica, drenando recursos, né, ou pesando do ponto de vista do espaço que esse governo ocupa na atividade ou no mercado de trabalho. Tá? Outra coisa importante é que, do ponto de vista de mercado de trabalho, desde o começo dos anos 2000, há a possibilidade dos estados estabelecerem individualmente um salário mínimo que é diferente, tem que ser igual, maior, né? Não pode ser nunca menor, do que o salário mínimo federal. Então, no Brasil tem esse aspecto importante, né? Tem os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, eles têm salários mínimos que diferem do nacional. Então, isso também é um aspecto que a gente explora aqui, né, no mercado de trabalho. Né? Bom, a gente tem trabalhado com a questão de... São indicadores, então é o peso do governo em relação à renda do Estado. E quando a gente fala em renda, a gente está falando literalmente de renda que está no bolso das famílias. Então, a gente usa os dados da PNAD, que é Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, do IBGE, e a PNAD permite você capturar não o PIB do Estado, mas a renda que as famílias declaram, ou seja, aquilo que está no bolso delas. Então, a gente está medindo em relação à renda. Isso faz muita diferença, tá? Por exemplo, o Estado de São Paulo tem um PIB muito grande, mas como é um Estado que transfere mais recursos para a federação, via os impostos federais, etc., o que acontece? A renda de São Paulo é menor do que o PIB. Então, a gente não trabalha com o PIB, trabalha com a renda, que é o que, de fato, fica aqui dentro. E há estados como o Piauí, por exemplo, em que o PIB é menor do que a renda do Estado, porque recebe muitas transferências, inclusive as transferências que são pessoais, como Bolsa Família, etc., pesa mais nesse estado. Então, a gente está trabalhando pelo peso real da renda que está naquele estado. Outra coisa importante é para falar o seguinte, a gente trabalha com 3 dimensões, é uma média de agrupamento de indicadores, dimensão 1, 2 e 3. É uma média simples, por quê? Porque a gente não consegue, como pesquisador, e nem deve fazer, dizer qual dimensão vale mais para o indivíduo. Eu não posso arbitrar isso, dizer, olha, o gasto do governo é mais importante do que o tributo, ou a liberdade do mercado de trabalho. Então, elas são igualmente ponderadas. Vale dizer que a gente normaliza esses dados, isso é importante, porque tem muita discrepância entre os dados, entre as unidades da federação, elas são muito diferentes, são de tamanhos diferentes, e a gente compatibiliza ao longo do tempo, ao longo da série histórica, que é essa novidade. A gente não tinha série histórica antes, agora a gente tem. Né? Então, a gente normaliza seguindo essa fórmula aqui. Eu não vou entrar no detalhe técnico, né, porque, por conta do tempo. A gente calcula a área 1 são os gastos do governo, e eu vou dizer o que tem na área 1. Tem o consumo geral do governo, que é o que gasta com custeio, com folha, etc. Quer dizer, então, quanto o governo pesa para aquela unidade da federação, e aí é a soma de todos os municípios do Estado com o governo estadual. Componente B, transferências e subsídios como porcentagem da renda, então todas as transferências e subsídios que saem daquele estado, você computa isso daí. Né? Item C é a questão da previdência. São previdência e pensão. E eu já vou dizer, a crise que a gente tem no Brasil hoje é muito forte nos estados, não é só na federação, o sistema de previdência. E o nosso indicador pega isso piora muito no tempo, vou mostrar isso para vocês. Então, o Estado tem inchado, e não é porque está fazendo assim, grandes obras de infraestrutura para um desempenho melhor, não. Tem inchado e tem inchado folha, principalmente folha de inativos. Isso é um peso muito grande. Tá? Os dados são da Secretaria do Tesouro Nacional, tá? Dados oficiais.
Eu vou passar rápido, porque vai dar um trabalho, mas é o seguinte, o professor Ulisses, que é meu coautor, que é responsável pelos dados fiscais, a Mariângela baixou dado também, o Julian fez a revisão aqui, se matou, que é um inferno, que a gente pega o dado de todos os estados, todos os municípios do Brasil, tem que compatibilizar isso, e depois tem que fazer as continhas, que é um trabalho de chinês. É que nem o grãozinho da capa da revista Mises, isso daqui é o trabalho. Né? É um por um, pintar, tem que tirar aqui, subtrair, etc. Bom, o resultado vocês vão ver muita coisa que a gente tem que... E as finanças públicas, a contabilidade pública brasileira é complicada, ela não é simples, então dá um trabalho. Tá? Eu só quero dizer uma coisa importante, a gente vai descobrindo ao mexer nisso, coisas do tipo, auxílio farda. Existe isso? Existe isso. Auxílio transporte. Aí você fala, bom, imagino que deve ser para as crianças irem à escola. Não, mas lembra que o vereador tem um carro. Então, assim, você vai descobrindo aquelas contas onde vão drenando recursos e tem um monte de penduricalho nas finanças públicas. Tá? Área, né, B, transferências de subsídios. E aí tem transferência para a burra do consórcio de um governo para o outro, do governo federal aqui para o Estado. Aí você fala, como é que a gente sobrevive nesse país? Né? Assim, o desenho do Estado é complexo, as relações interestatais são difíceis. Você já vai cansando só de falar, não dá nem para mostrar o índice. Né? E, por fim, Previdência. Né? A gente fecha a área 1. A área 2... tem 3 subitens que compõem a área 2. O imposto de renda, que vem sobre a folha ou vem depois ajustado. Tá? Então, aí você fala, o imposto de renda é do governo federal, eu sei, mas ele não arrecada no Estado? As pessoas que moram lá não estão pagando, então eu preciso contabilizar, está drenando o recurso. Segundo, os impostos sobre propriedade e demais impostos que não sejam impostos de venda, que incidem sobre a renda daquele Estado. Então, a gente tem aí o IPTU, tem o Imposto de Transferência de Bens Intervivos, que é o ITBI, que é no municipal, tem o ITCMD, que é o Imposto sobre a Herança, que é estadual. Né? E, por fim, o terceiro componente, que é o grosso, é o maior imposto do Brasil, vai estar aqui, que é o ICMS. Por isso que não sai também reforma tributária, porque se falar em reforma tributária é mexer no ICMS, e é o imposto que mais se arrecada no Brasil, junto com o ISS e com o IPI. Tá? São os impostos indiretos, que pesam muito. Há estados que, se a gente computar o total de incidência de impostos, chega a metade ou mais da metade da renda daquele estado, né? A renda que está disponível para as pessoas. Né? Bom, e também vai aquele monte de contabilidadezinha tirando e subtraindo os impostos, né, separando as receitas das esferas do governo, das 3, aquilo que cabe a cada uma das categorias. Tem a parte de mercado de trabalho, que é a legislação de salário mínimo, que é a federal e as estaduais, e a conta é simples. O governo estabelece que esse é o salário mínimo, ok. Essa é a renda média de um sujeito. Esse salário é compatível? Ou, se vocês quiserem uma outra linguagem, a produtividade do Estado, que gera aquela renda, é compatível com o salário que é estabelecido legalmente? Para a maior parte dos estados, não é compatível. Se você pega a renda per capita e pega o salário mínimo multiplicado por 12, dá maior do que a renda per capita, ou seja, tem alguma coisa errada, óbvio. Isso vai se refletir na informalidade do mercado do trabalho, em outras distorções. Aí fala assim, não, tem o salário mínimo está elevado, cresceu muito, é lógico. E a informalidade também. Aí depois não tem dinheiro para cobrir a previdência. Então tem um monte de distorção, em cima de distorção é o que o Fábio Barbieri chama da lei de Sé da distorção, que é baseado no Mises, que é a cada nova intervenção do governo gera uma distorção, que por sua vez gera uma nova intervenção, que vai gerar uma distorção, e sem fim. Né? Mentira corrige mentira. Então nunca, só cresce. Né? O segundo componente é o peso que emprego público estatal tem sobre o mercado de trabalho.
E aí é todo o emprego que a gente está trabalhando, não é só com o emprego formal. Obviamente que quando entra Brasília no meio com o Distrito Federal, ele distorce um monte de coisa. Porque, por essência, Brasília é o Estado, né? Tanto que eu fiz alguns gráficos, eu tive que fazer assim, com Brasília e sem Brasília, porque Brasília distorce. E o último ponto é a densidade sindical, ou seja, descontando o fato que um Estado tem muito emprego público, quanto que você explica das instituições da dinâmica do Estado, né, no número de sindicalizados? E qual é o peso? Lembrando, né, pegando a categoria da Ayn Rand, né, que tem a categoria do sindicato. O sindicato protege quem está empregado e deixa de fora quem não está, né, empregado formalmente, bababá. Então, é uma barreira. A outra que é o coletivo versus o indivíduo, o que pode atravancar o funcionamento do mercado de trabalho local. Ou seja, é mais difícil se empregar formalmente e ter tudo ok. Tá? A gente trabalha com cada uma dessas dimensões, eu não vou entrar agora no detalhe, vou no resultado, que está chegando perto do final do meu tempo. Esse é o indicador para 2016, dados de 2016, ou seja, os mais recentes completos publicados, tá? Das informações base. Quem está liderando lá em cima é Santa Catarina. Neste ano, o Rio de Janeiro deu uma melhorada, no ano de 2016, por incrível que pareça. Mas vocês vão perceber que vão ver um padrão aqui dessa evolução de cores. São Paulo deu uma pioradinha em relação ao ano anterior e a gente foi para a categoria segundo melhor. Onde estão os piores? Bom, obviamente você vai aparecer o Distrito Federal, porque é o Estado no Distrito Federal, né? Mas tem um miolo do Brasil e um pedaço das suas pontas são de baixa liberdade econômica. E você fala assim, porra, mas Tocantins não é a fronteira de expansão da agricultura? É, mas Tocantins vem piorando muito ao longo dos anos. E vem piorando muito com as suas finanças públicas. Tá? Outra coisa que chama a atenção, que a fronteira agrícola do Brasil está crescendo aqui, né? Mas olha os estados em termos de liberdade econômica. Tá? Aí algumas relações, né? Se a gente tem na ponta Santa Catarina, lá embaixo Tocantins, né? Como é que a gente pode analisar para o ano de 2016 alguns indicadores? PIB per capita. Estados mais livres têm PIB per capita maior do que estados menos livres do Brasil. E aí a última barrinha, essa aqui é incluindo Brasília, tira o efeito Brasília, que Brasília é uma distorção. Então você vê a renda de um estado menos livre, a renda dos mais livres, tá? É mais do que o dobro. Você vai ver com produtividade e, obviamente, ambiente de negócios. E, olha, eu estou falando de estados dentro de um país que tem uma liberdade econômica ruim. Então, você imagina, o Brasil é muito ruim e você tem estados que são muito ruins dentro de um país ruim. Não significa que quem está lá, ó, Santa Catarina é um primor do liberalismo brasileiro, mas dentro dos padrões nacionais muito ruins, ele não é tão ruim. Essa é a tristeza. Outro indicador importante, tá, é percentual de empregos informais. Primeiro, vocês vão perceber que estados mais livres têm informalidade inferior a 50% do seu mercado de trabalho. Estados menos livres, e aí tem uma distorção, tive que tirar Brasília, né? Brasília é só emprego formal do governo federal. Você tira Brasília, vem a realidade. Estados menos livres, né, a formalidade é maior do que 50%. Ou seja, a maior parte de quem está trabalhando na informalidade. E aí não tem previdência, não tem absolutamente nada. Aí é descoberto, né, não tem um mínimo de relação que a gente diria assim, olha, relação contratual, formal, etc. Não tem. Então, liberdade econômica é compatível com melhores condições de mercado de trabalho, e não ao contrário que se apregoa. Tá? A série histórica que a gente... Não vou mostrar um monte de número, tá? Mas essa é a série histórica que a gente calculou, compatibilizada com os indicadores comparáveis ano a ano para cada estado. O que vocês vão perceber se baterem um olho lá em 2003
E na última coluna, que é 2016, é que o score, a nota dos estados, piorou. E isso é um evento importante. Olhando, agregado por região, para ficar mais fácil de comparar, em branco é a liberdade econômica do Brasil em relação aos outros países do mundo, nossa posição, a nossa nota no ranking mundial. Em vermelho, o que a gente calculou para dentro do país, para os estados. Olha só, o Brasil pouco evolui na sua score de liberdade econômica até 2010. Daí por diante, a gente piora. É a piora no Brasil, a gente sabe o que aconteceu. Vivemos isso daí. Piora das finanças públicas, aumento de intervenção do governo, etc. Aí você fala, qual é o efeito dessa condição nacional? Ué, o que você sinalizou para estados e municípios? Gasta mais, vamos recuperar a economia, aumenta o gasto, aumenta o dispêndio. Vamos lá fazer obra, PAC, o que seja, vamos lá. Bom, muito bem. Vamos aumentar o salário mínimo, aumenta o salário mínimo. O resultado é que você tem, o Brasil piora e os estados pioram. Inclusive, há uma mudança de posição relativa entre os estados, entre as regiões. Né? Não só piora, como tem uma mudança de posição no ranking. Quem piorou mais? Por isso você vai encontrar em 2016 lá embaixo. Tocantins. De 2003 a 2016, o score de Tocantins caiu quase 40%. A nota dele caiu 40%. Quem piorou menos? Santa Catarina. Piorou 7,6%. Agora, ninguém melhorou. Ou seja, a gente passou de 2003 a 2016, a liberdade econômica dentro do Brasil só fez a piorar nos seus estados. E aí, para encerrar, eu vou mostrar um filminho de como isso evoluiu. Lembrando que o vermelho é o que é menos livre, e o azulzinho é o mais livre, para cada ano. Tá? Tem um filme interessante aqui. Ó. Começa sempre do lado esquerdo, né? 2003, 2004, e assim vai. Então, chegamos a esta cara aqui. Por que tem essa mudança tão forte de um ano para o outro? Porque, primeiro, o efeito salário mínimo. Segundo, o efeito finanças públicas. Tem mudanças de algum estado de um ano para o outro que, às vezes, é muito forte em relação à renda daquele estado. Por que isso aconteceu? Algumas pistas nossas. O que piorou muito nesses anos? Primeiro, a questão do efeito do salário mínimo, do aumento, chamado aumento real em relação à renda de verdade das pessoas, um descasamento entre o que está na lei e a real produtividade. Segundo ponto que aumentou muito ao longo dos anos e piorou, portanto, a nota, o consumo, o gasto do governo, tá? Que é o consumo, então, assim, é custeio e folha. Terceiro item que piorou muito, previdência. Despesas previdenciárias. São os 3 itens que explicam essa piora de liberdade econômica dos estados. Para onde a gente vai avançar? E a gente está conduzindo uma pesquisa financiada pelo Fundo Mackenzie de Pesquisa neste ano. A gente vai avançar, além, dentro da própria metodologia interna, como essa revisão que a gente já fez, essa melhora, a criação da série histórica, que antes não tinha, nós vamos incorporar, na direção que a gente tem conversado com o Fraser, a dimensão de ambiente de negócios, no sentido de abrir e fechar a empresa, etc. Nesse espírito que a medida provisória da liberdade econômica tem tentado atuar. Só que, para isso, a gente precisa fazer uma pesquisa qualitativa com associações comerciais de cada um dos estados do Brasil, para ter alguns indicadores, né, uma fichinha de entrevista, em que eles possam preencher e a gente conseguir transformar essas respostas num número, né, que vai ser incorporado, né, nos próximos anos, a gente mantendo isso daí. Então, esse é o avanço, trazer mais elementos desse ambiente regulatório de cada estado, né, que não só a questão do mercado de trabalho. Gente, passei do meu tempo, muito obrigado pela atenção de vocês e passo a palavra para meus colegas. Obrigado.
bastante integrada, né? Então, trabalhar de maneira bastante integrada significa dizer o seguinte: os professores, um colabora com a pesquisa do outro, a gente sempre envolve alunos de graduação e do mestrado nos nossos trabalhos. Então, a ideia hoje é apresentar dois trabalhos, eles são bastante interligados, então, por isso a gente pegou... a gente vai contar uma história, algo do tipo de onde viemos, onde estamos e para onde iremos. Tá? E essa trajetória aqui ela vai ser contada a partir de alguns denominadores comuns, né? O primeiro denominador comum é a tentativa de integrar duas perspectivas teóricas que, embora tenham lá suas divergências, elas têm mais elementos que se complementam do que divergências. Ou seja, a gente vai partir da perspectiva teórica da corrente principal lá, da economia, que é a nova economia institucional, né? Um filhotezinho da nova economia institucional, que é a teoria da escolha pública, e a gente vai integrar com a Escola Austríaca de Economia. Então, vou falar de economia austríaca aqui, né? Esse é o primeiro denominador comum. Depois eu quero aproveitar aqui uma provocação do professor Vladimir. Num determinado momento, ele disse aqui, olha, então vamos fazer o seguinte, né? A partir de 2010, vamos fazer o PAC, vamos fazer gastos públicos, investimentos públicos, vamos fazer a economia crescer, não é isso? E isso vai levar ao desenvolvimento do Brasil. Bom, o que a gente teve em 2013? Em 2013, a gente teve uma série de manifestações de descontentamento com o andamento das coisas, né? Esse descontentamento em relação ao andamento das coisas tem a ver com as pessoas esperarem demais do governo. As pessoas ainda amam demais o governo, né? Esperam da democracia mais do que ela pode dar. Então, o outro grande denominador comum aqui é a ideia de que existe uma interação bastante complicada entre economia e política. Ela é necessária, mas bastante complicada. Então, esses três trabalhos, dois que a gente vai enfatizar aqui e um outro que a gente vai fazer assim uma espécie de disclaimer, vai acontecer, né? E talvez a professora Mariana, se ela tiver tempo na apresentação dela de amanhã, talvez ela fale um pouquinho mais sobre esse outro trabalho, né? Convido vocês a participarem. Então, ele tem uma interação complicada entre economia e política, né? Então, o primeiro trabalho que a gente vai discutir é o financiamento da campanha eleitoral de 2014. Então, teve toda aquela manifestação de ruas ali em 2013. Em 2014, nós tivemos uma campanha eleitoral bastante complicada, né, em termos de financiamento de campanha e dos problemas que dali resultaram. E a gente vai ver de que maneira a combinação das perspectivas da escolha pública e da Escola Austríaca de Economia permitem que a gente entenda melhor o que aconteceu ali, né? Bom, isso posto, né, nosso problema de pesquisa tem a ver com o quê? Tem a ver com as características do processo de financiamento da campanha de 2014 podem ser melhor compreendidas por essa abordagem híbrida, né? E é importante que a gente tenha ferramentas que permitam iluminar lá as razões dos diversos principais financiadores de campanha privados terem, financiados todos os principais candidatos e, dois, né, estarem envolvidos nos principais escândalos de corrupção dos governos Lula e Dilma. Então, para percorrer esse nosso processo, a gente vai falar de interações entre teoria da escolha pública e Escola Austríaca de Economia, né, que é a abordagem de ambos os trabalhos, né? Depois, a gente vai falar sobre as regras eleitorais que valiam até 2014 e, por fim, a gente vai mostrar a nossa pesquisa, que tem um caráter qualitativo, descritivo, né, e ver que resultados ela nos mostra, né? Então, o primeiro ponto aqui é, afinal de contas, quais são os elementos da teoria da escolha pública que a gente vai destacar, né? Primeira coisa, desmistificar aquela ideia de que a democracia é capaz de promover alguma coisa como a vontade do povo, a vontade geral. Talvez seja melhor a gente tomar o conceito do Schumpeter. Não vamos esperar mais da democracia do que ela pode dar. A democracia é somente um método de escolha de elites. Não espere mais do que isso. Se você esperar mais do que isso, você vai se dar mal. Isso tem uma outra implicação importante. Qual a implicação importante? Opa, deixa eu só... Qual a implicação importante? Se a democracia não pode dar o que as pessoas esperam,
né? E se existe uma interação complicada entre política e economia, talvez a gente tenha que ter um Estado mais contido, um Estado menor, né? E com um eficiente sistema de freios e contrapesos. Por quê? Primeiro, a gente tem aquela ilusão de que os políticos eles estão ali para representar a vontade do povo. Balela. Tá? Os políticos estão ali para defender o seu próprio interesse. Político, burocrata, funcionário público, sindicalista, eles não vão atender aos interesses coletivos. Ou só vão na medida em que atender aos interesses coletivos permite eles chegarem onde eles querem. Ou seja, eles querem chegar ao poder e ali permanecer. Tá? Outra coisa, é impossível agregar preferências. Tá? E no mais a mais, quando a gente está falando de política, e por isso que eu falei, a relação é complicada, mas necessária, porque você está formatando as instituições, e as instituições importam, seja no âmbito público e no âmbito privado. E, professora Roberta, por que as instituições importam? Ajudam a formatar os incentivos, é isso? Olha, vale a pena a gente começar, né, deixar o mais claro possível que aqui no Centro de Liberdade a gente adota a visão de mainline economics. Né? Então, para a gente, o bom raciocínio econômico que inspira governos, deveria inspirar governos, está baseado na seguinte ideia. O mercado é um processo. Né? Esses processos são, né, super sensíveis aos contextos institucionais. Em suma, instituições importam, né? E as instituições políticas acabam refletindo, né, esse padrão de interação. Né? Então, né, para a gente pensar nas oportunidades, na maneira que os direitos de propriedade são trocados, né, sem sombra de dúvida, instituições importam. Mas aí a pergunta seguinte é, a Escola Austríaca de Economia não tem críticas à teoria da escolha pública? Sim, mas a crítica que a teoria austríaca faz, né, é a visão mainstream, né, a qual a escola austríaca se opõe. Né? Por quê? Porque a economia convencional não trata o mercado como um processo. E a grande contribuição é, né, e nós estamos bastante alinhados com essa ideia de que vale a pena integrar, né, porque a economia tradicional falha, né, e a abordagem da escola austríaca entra para complementar, para a gente entender a dinâmica da interação, né, nos processos políticos. Sem isso, a gente não consegue desvendar uma série de fenômenos, né, tá, que desafiam aí a trajetória de riqueza das nações. Então, a gente tem um problema com a visão de equilíbrio da economia neoclássica, né? Mas esse problema, muitas vezes, é decorrente do processo de descoberta do mercado, né? Do processo de coordenação. Então, existe um problema, que é o problema do conhecimento. O que é o problema do conhecimento, professora Roberta? Puxa vida, nós, seres humanos, né, sabemos que o nosso conhecimento é local, é disperso, é dependente do contexto e do tempo, né? E nós só podemos julgar, né, de maneira adequada, né, a nossa própria tarefa de experimentação contínua, né, no mercado. Ninguém sabe o que é melhor, né, para cada um de nós mesmos do que nós mesmos. Né? Então, eu acho que esse é um ponto, né, que exige, né, a troca mutuamente benéfica entre a teoria da escola austríaca com, né, a teoria da escolha pública. Ok. Eu lembro aqui que o professor Adriano falou da importância do empreendedor. Para a escola austríaca, essa figura do empreendedor é uma figura-chave. Por quê? Puxa vida, se o problema da economia é o problema da coordenação, né, tá, e todo o compromisso da escola austríaca é com ação de seres humanos, né, sem sombra de dúvida, né, o que está no radar é, né, atividade empresarial. Vocês vão perceber, né, nas duas pesquisas que nós temos feito, né, que existe um trade-off bastante dramático entre mecanismos de criação de riqueza, né, né, que são ativados por seres humanos, os empreendedores privados, mas também os mecanismos de destruição de riqueza, que são os mecanismos de transferência de riqueza, né, lamentavelmente, né, ativados pelos servidores públicos, pelos burocratas e pelos políticos. Então, existe alguma coisa como se fosse um empreendedor político, só que o efeito desse empreendedor político, diferentemente do empreendedor econômico, não é criar riqueza, mas transferir riqueza. Perfeito.
Então, essas são categorias que a gente vai utilizar no nosso trabalho, né? Então, a gente está trabalhando também a ideia da autoridade, do burocrata como um empreendedor político, só que com capacidade de, em vez de criar riqueza, na verdade, destruir riqueza, ou seja, diminuir os ganhos para a sociedade como um todo. Perfeito, né? Então, vale a pena colocar as duas perspectivas juntas. Se eu puder tomar emprestado aqui uma colocação do nosso amigo Fábio Barbieri, ele vai dizer o seguinte. Bom, primeiro, a nova economia institucional tem a ver com escolha pública? Tem. Por quê? Porque a teoria da escolha pública ela tem a ver com um teste de robustez institucional. Tá? Então, usar a teoria da escolha pública significa o seguinte, olha, eu estou trabalhando com política, a interação entre economia e política é complicada, tá? E é complicada porque talvez os políticos não sejam tão bonzinhos assim. Tá? Ou, pelo menos, a gente não pode pressupor que eles são pessoas boazinhas. Eles são autointeressados. Eles querem chegar ao poder e ali permanecer e vão fazer o que for necessário para tanto. Tá? Esse é um lado da história. O outro do lado da história é olhar a perspectiva da teoria do conhecimento e falar, mesmo que esse cara fosse super bem interessado, super bem intencionado, ainda assim, talvez ele não detenha o conhecimento suficiente para fazer aquilo que atenda aos interesses de cada uma das pessoas. Por quê? É impossível agregar preferências. Está correto isso, professora? Claro, claro. Perfeito. Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho nas regras de financiamento que valiam até 2014, de maneira rápida, né? De maneira rápida no seguinte sentido. O que acho que é importante dizer aqui é que, de um lado, a Constituição tem uma normativa de tentar defender o cidadão da influência do poder econômico, o que está só no campo normativo. Tá? A legislação específica no Brasil dizia que, ou diz ainda, que o financiamento pode ser público e privado, só que esse privado, em 2014, aceitava contribuição de empresas. Né? Então, as empresas, as pessoas jurídicas poderiam contribuir para a campanha também. Né? Havia algumas restrições. Restrições são sindicatos, governos estrangeiros, companhias estatais, concessionárias de serviços públicos não poderiam contribuir para a campanha. Né? As contribuições das pessoas físicas não poderiam ultrapassar 10% da sua renda bruta do ano anterior. As das empresas, 2% do seu faturamento do ano anterior. E o que ultrapassasse isso, no caso das empresas, elas pagariam multa de 5 a 10 vezes e estariam proibidas de participar de licitações. Né? Então, tem algumas restrições ali. O que a gente encontrou de dados? Bom, quais foram as nossas fontes de dados? Então, a gente trabalhou, entre outras coisas, com dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, trabalhamos com dados do Ministério Público Federal, trabalhamos com dados do Portal da Transparência do Governo Federal e também com dados do BNDES. E que tipo de relação a gente encontrou aqui? Né? Então, primeira coisa, né? Quantos candidatos a gente teve na campanha de 2014? 11. Quem contava de verdade? Contava de verdade 3. A Dilma Rousseff, o Aécio Neves e a Marina Silva. O total de contribuições beirou alguma coisa em torno de 270 milhões de dólares, o que não é muita coisa. Né? Os financiadores, pessoas físicas, não chegavam a 2 mil pessoas. E pessoas jurídicas, 421 pessoas jurídicas. Só que, do total doado, 98% veio de pessoas jurídicas e só 2% das pessoas físicas. Né? Avançando, o que a gente conseguiu encontrar de interessante aqui? A gente percebe que, dos votos válidos, nós tivemos 42% dos votos válidos para a Dilma, 35%, 36% para o Aécio e 21% para a Marina. Agora, se a gente olhar para as doações recebidas por candidato, a Marina recebeu 10% das doações, o Aécio alguma coisa em torno de 35% e a Dilma Rousseff 54%. Bom, a gente já viu quem recebeu mais doações de campanha. Perfeito. Opa! Não tem a menor dúvida. Bom, mas vamos ver como é que se concentraram essas doações. Se a gente olhar para as 20 empresas que mais doaram, elas atingiram 65% das contribuições aos candidatos todos. Se você pegar 50 maiores empresas doadoras, isso já batia 80% das contribuições. Interessante que, das 20 maiores doadoras, ou seja, das 20 que batiam 65% das doações, 10 doaram para todos os 3 principais candidatos.
né? Quando a gente olha para os doadores... Então, isso aqui é bem importante. Quando a gente esteve no Alabama, uma das perguntas que fizeram é o seguinte: pô, mas será que não tem algum mecanismo de freios e contrapesos, tipo, uma empresa acaba contendo a outra nessa questão da doação, é legal? Que nada, elas doam para todo mundo igual, né? Então, ou pelo menos proporcionalmente as chances do cara ganhar. Então não tem essa contenção, esse mecanismo de freios e contrapesos não funciona ali, né? Outra coisa interessante, dos doadores corporativos, 28 doaram para os principais candidatos e foram responsáveis por quase 50% das contribuições de pessoas jurídicas. Tá? O que significa isso? Significa que esses caras estavam interessados em ter um bom relacionamento com o governo, independentemente de quem fosse o governante de plantão. Tá? Ou seja, aqui no Brasil, está bem conectado com o Estado, importa. Se a gente for olhar os setores doadores, então, assim, 75%, 72% das doações vieram de 5 setores. Tá? Setor de carnes, só exemplificando, né? JBS, né? De bebidas, olha a Itaipava ali, né? Setor de serviços financeiros e seguros, 10%, engenharia e construção civil disparado ali, né? 26%. Tá? Para Dilma, 75% das doações vieram desses setores. Ah, mas o Aécio não, né? Não, o Aécio também vieram 75% desses mesmos setores. Para a Marina, um pouco menos, 59%, mas ela estava meio que fora também do páreo, né? Ou, pelo menos, parecia estar mais fora do páreo. Vamos dar uma olhada aqui agora. O que acontece nas conexões entre essas empresas jurídicas que doaram e o governo federal, né? Então, somente em 2014... 10 dos 20 maiores doadores corporativos receberam mais ou menos $1 bilhão como pagamento de serviços prestados. 17 dos 20 maiores doadores receberam mais ou menos $3,5 bilhões em crédito subsidiado do BNDES. Tá? Isso entre 2011 e 2014. Isso aí é um valor que representa 28 vezes o que essas 20 maiores doadoras entregaram legalmente, falando aqui como doação de campanha. Que mais? Aí a gente olha para a Lava Jato, né? E aí o que a gente percebe? Né? Que aquele esquema que financiava a campanha eleitoral de governador até o presidente da República, né? O que a gente percebe? Quando você olha, os doadores, boa parte deles estavam ali envolvidos nos escândalos com a Petrobras, com as obras de infraestrutura, né? 40%, né? Então, pessoas jurídicas denunciadas na Operação Lava Jato foram responsáveis por cerca de 40% das doações, né? Quase conexão nenhuma, ou seja, não há interesse nas conexões políticas, né? Muito bem. Exemplos, né? A gente pega aqui a segunda maior doadora de campanha, quem? A Andrade Gutierrez, doou 35 milhões. Né? Que processo, ou que obras que estavam sob suspeita na Lava Jato? Arena da Amazônia. Teve Copa do Mundo, né? Belo Monte, né? Belo Monte também. Ampliação do centro de refino e processamento da Coperge. Expansão do Transurb, Ferrovia Leste-Oeste, Ferrovia Norte-Sul, o estádio Mané Garrincha aqui, Maracanã, urbanização da favela de Manguinhos, né? Enfim. Quando a gente olha aqui para os contratos aqui das operações na Lava Jato, o que a gente descobre aqui? Né? A gente descobre que essas obras, das quais, isso aqui é só um exemplo, primeiro, os caras venceram as licitações, né? Com alguma coisa em torno de 97 bilhões de reais. Né? Beleza. Tudo bem, ganharam com preço mais baixo, ou preço combinado, não se sabe, né? Estão apurando isso. Só que, uma vez que você já está preso ao contrato, quando você vai fazendo adendos, os custos finais estimados já pulam para 265 bilhões, uma diferença de 167 bilhões. Bom, o que a gente tira aqui de considerações finais aqui, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, né? A gente começa a perceber que as perspectivas combinadas da teoria da escolha pública e da escola austríaca permitem uma compreensão melhor dos fatos políticos que vem vindo desde 2014. Né? Há interesse? Há interesse. Olha lá, no governo Dilma, né, houve uma série de indicações de nomes, né, para pessoas de diferentes escalões vindos dessas empresas ali. Né? Não vamos nem citar para não ficar chato.
diversas companhias doadoras tiveram acesso significativo a crédito subsidiado do BNDES. Tá? A corrupção é uma via de mão dupla. Né? Via de mão dupla significa que existe aquela figura tirada lá do Di Lorenzo, inspirada no Kirchner, da escola austríaca, de que o político vai lá pedir propina. E é pedir propina para duas coisas: para enriquecimento pessoal, mas também para financiar a campanha. Né? E isso, o trabalho aqui que a gente vai discutir na sequência vai mostrar claramente. Né? E, super importante, quando você tinha doação de empresa, isso funcionava como uma primeira linha de defesa. Quando fala, olha, mas foi dinheiro da empresa X, nenhuma alusão a nenhuma figura, tá? Da empresa X para o candidato tal. Ah, beleza, mas isso foi uma doação legal. Só que era a ponta do iceberg. Né? Bom, aí, o que o Supremo fez? Né? O Supremo fez o que o marido traído faz, ou seja, vende sofá. Vende sofá, acabou o problema. Acabou por quê? Porque acabou com as doações de empresas. Né? Então, agora não tem mais problema desse tipo. Será mesmo, pessoal? No nosso entendimento, isso aí foi uma decisão absolutamente equivocada que ajudou ainda mais, né, a reduzir a transparência dos processos, porque esse tipo de trabalho que a gente fez para 2014, a gente não consegue reproduzir para a última eleição. Por quê? Porque não tem mais empresa doadora, você não consegue nem mapear mais os interesses que estão em questão. Né? Ficou muito mais difícil você mapear esse tipo de coisa. Né? Então, mesmo que a decisão do STF tenha sido movida pelo mais puro espírito público, para quem quer acreditar nisso, né? Isso é mais um caso de intervenção que é super arrogante, no sentido de que acha que tem um conhecimento para fazer a coisa certa e que vai gerar novas distorções. Né? Então, esse foi o primeiro trabalho. O que ficou engatilhado dali? Tem alguma coisa relacionada à Lava Jato que a gente precisa investigar com essas mesmas lentes. Né? Investigar com essas mesmas lentes significa vamos utilizar a teoria da escolha pública, vamos utilizar a escola austríaca da economia, e a gente tem um momento bem específico da história em que a gente finalmente vai conseguir, utilizando condenações judiciais já divulgadas, para a gente não falar, olha, o cara é autointeressado ou foi capturado, tudo mais, e não ser processado ali por falta de provas. Né? Então, vou passar aqui a palavra para a professora Roberta, e a gente vai continuar com essa mesma dinâmica aqui de trocar figurinhas. Quer começar, Roberta? Eu vou sentar aqui e vou mexendo. Então, primeiro, boa noite a todos. A minha tarefa aqui é dar sequência, né, aos dois trabalhos aí que eu tenho feito, né, de maneira bastante alinhada com o Paulo, né, e alguns indícios de pesquisas futuras, porque tanto eu, Paulo, né, o Vlad, o Lucas, né, estão num projeto, né, liderado a Mariana, né, a Mariana é a líder do projeto, né, então, né, mostrando aí que nosso time está super integrado. Né. Como eu disse a vocês, para nós é muito importante fazer essa ponte entre teoria e política pública. E daí a integração entre a nova economia institucional, a teoria da escolha pública e, né, a Escola Austríaca de Economia. Nesses dois projetos, né, começando com esse que o Paulo apresentou, do financiamento de campanha, né, e o de, né, evidências da Operação Lava Jato, nós escolhemos, né, a integração entre a teoria da escolha pública e, né, a Escola Austríaca de Economia. Por quê? Porque o nosso interesse, em particular, né, é tentar oferecer, né, uma análise cravada num processo, né, tá, dinâmico, complexo, envolvendo, né, indivíduos, né, que operam na esfera privada e também que operam na esfera pública. É muito importante dizer isso para vocês. Tá? Então, né, o que a gente vai fazer aqui?
O nosso ponto de partida é a inspiração, né, misesiana, né, tá? Segundo o qual, né, a corrupção pode ser, sim, interpretada, né, como uma consequência natural de uma matriz institucional intervencionista, né, que, lamentavelmente, é a matriz institucional que nos caracteriza. Né? E, mais precisamente, a questão que norteia a nossa pesquisa é, né, qual que é a contribuição, né, que a integração da teoria da escolha pública e a Escola Austríaca de Economia pode nos oferecer para entender, né, a corrupção sistêmica. Porque no Brasil, né, não me parece estapafúrdio dizer que a corrupção é bastante institucionalizada, numa matriz institucional que avançou, né, com relações de compadrio cada vez mais complexas. Não é verdade? Então, né, a gente vai usar aqui evidências, né, tá, de processos, né, que já foram sentenciados na Lava Jato. Esse é um trabalho ainda em andamento. Né? A nossa tarefa vai ser avaliar, né, pelo menos 20 processos, né, nesse radar da Lava Jato. E hoje aqui eu vou mostrar para vocês 3 exemplos de processos sobre os quais nós já nos debruçamos e que mostram, né, que integrar escola austríaca com teoria da escolha pública, né, é indispensável para nós entendermos a lógica de emergência e a persistência dessa corrupção institucionalizada, né, e o caráter colaborativo da corrupção. Isso é muito importante para que nós sejamos capazes de identificar problemas, né, e propor soluções. Naturalmente, eu vou terminar minha apresentação dizendo para vocês que nós já temos alguns indícios, né, sobre as condições necessárias, né, para o enfrentamento da corrupção. Mais liberdade econômica, mais transparência. Todavia, é muito importante nós reconhecermos a nossa ignorância, daí o Hayek, né, informando aos seus alunos, né, a importância, né, de reconhecermos, né, as dificuldades, o nosso conhecimento local e disperso. Né. Então, tudo isso para dizer que a gente não sabe ainda as condições suficientes para a luta, mas as condições necessárias nós, né, já conseguimos identificar algumas e que, ao longo do, né, processo de amadurecimento da nossa pesquisa, que começou bastante recentemente, a gente tem alguns indícios maiores. Professora Roberta, mas uma pergunta. Qual o conceito de corrupção que está sendo utilizado nesse trabalho? Aquele cara que é o comprador, que leva a bola de uma empresa para fazer uma compra, ele está nesse nosso contexto de corrupção ou não? É corrupção pública que a gente trabalha? Puxa vida, né? O que nos interessa aqui, né, até pelo fato de que a nossa base de informação vai ser os processos da Operação Lava Jato, né, o que nos fascina é a corrupção na interface público-privada. Então, puxa vida, vale a pena destacar para vocês todos que não há qualquer consenso, né, associado a, né, definir e medir corrupção. Corrupção, né, ela é um fenômeno complexo, multifacetado, né, envolve degeneração de valores morais, né, mas aqui, como nós somos um centro de liberdade econômica, nós estamos particularmente preocupados, né, tá, com consequências decisórias, né, tá? Então, agentes públicos e agentes privados, né, diante de uma matriz, né, institucional, né, tá, eles podem desviar das suas funções administrativas. Diante disso, nós fazemos uso bastante, né, instrumental de um conceito utilizado por vários, né, órgãos e pesquisadores importantes, que é o conceito da transparência internacional, né, segundo o qual, né, a corrupção refere-se, né, a desvio, né, da função, né, da administração pública visando a benefício próprio. Eu não sei qual é a formação de vocês, eu imagino que seja bastante heterogênea, né, mas é a abordagem econômica da corrupção baseada no modelo que a gente chama de agente principal. Né. Então, nós, eleitores, né, oferecemos, delegamos poder aos nossos representantes. Né. Então, enquanto eleitores, ao delegarmos, ao fazermos isso, né, tá, nós confiamos que eles atendam aos nossos interesses. Como o conhecimento é local, é disperso, né, tá, os, né, agentes que são, né, os servidores públicos, os políticos, né, ou os funcionários concursados, eleitos,
né, e nomeados, eles vão fazer uso estratégico dessa informação assimétrica, né, em benefício próprio. Né. Então, esse desvio, né, tá, é o que a gente vai chamar aqui de corrupção. Professor Roberto, mas por que corrupção é um problema? É um problema de verdade? Não gera desenvolvimento? Puxa vida, né? Existem textos muito interessantes, né, e desconcertantes, até pelo fato de dizer que é possível, né, os países crescerem com, né, corrupção. E é verdade. Né? Entretanto, todos nós sabemos, né, que a corrupção é, né, muito cara. Né? Ela extrapola, né, o pagamento de propinas, de extorsão. Né, tá? E, sem sombra de dúvida, se nós pensamos no mundo no qual os recursos são escassos, os recursos são, né, criados e dirigidos, né, tá, não para atender, né, tá, as ações empresariais de indivíduos, mas sim, né, para atender, né, aqueles que fazem parte da interação política. E dessa forma, vocês podem conceber a ideia que uma série de consequências perversas, né, tá, vão aparecer. É uma questão de tempo. E nós temos bastante evidência disso. Então, gera pobreza? Gera. Mina os canais de investimento? Mina. Os riscos de se engajar na atividade empresarial genuína, não atividade empresarial que depende, né, de um esquema de compadrio, né, todos esses desincentivos emergem, né, e para o prejuízo, né, de uma trajetória de criação de riqueza. Eu disse anteriormente, quando Paulo me abordou, né, na apresentação anterior, existe um trade-off perverso entre criação de riqueza, né, e transferência de renda. Quando eu penso em transferência de renda, eu logo me lembro das consequências da transferência de renda, que é a destruição de riqueza. É uma questão de tempo. E a gente sabe que a fatura sempre vem e ela fica cara a beça de pagar. Tá certo? Agora eu vou provocar e você vaiado, tá? Porque, afinal de contas, o governo não pode induzir o crescimento econômico, os direitos de propriedade não podem ser trocados via governo. Esse povo todo acredita nisso aqui, não é? Eu espero, sinceramente, que não. Porque o grande problema, um grande perigo é a gente alimentar essa matriz institucional e esse padrão cultural, de acordo com o qual, né, a gente imagina que o desenvolvimento econômico pode ser desenhado, né, e que alguém é capaz, né, tá, de saber como é que os recursos podem ser alocados. Vale a pena destacar para todos vocês que esse é o grande perigo. Né? Então, direitos de propriedade devem ser trocados numa base impessoal, né? Via mercado e não via governo. E a nossa matriz institucional, né, evoluiu, né, com essa preferência muito forte por intervencionismo, numa crença ingênua que o Estado é o responsável pelo investimento e pela perseguição do desenvolvimento econômico. Né? Nós nos opomos a essa maneira de enxergar como o mundo funciona. Posso explorar aqui um gráfico, professora Roberta? Por favor. Então é o seguinte, né? Vocês devem estar lembrados que o professor Vladimir aqui apresentou algumas coisas de contas públicas, de gastos do governo, e vou pegar alguns conceitos que o professor Vladimir explorou aqui, até para me contrapor a um debate que eu percebi crescente agora, pelo menos no Twitter, na internet, a ideia de que vem se tentando desmistificar a ideia de que a corrupção está associada com o tamanho do governo. Né? Então, existem uma série de revisões de literatura mostrando que o tamanho do governo não tem relação com corrupção. Eu vou dizer o seguinte, depende de como se mede. Isso é uma coisa importante. Por que depende de como se mede? Se você pega o tamanho do governo medido só pelo G, né, os gastos do governo, tem a ver com custeio, pagamento de funcionário público, tudo mais, esse G não conta a história toda e é mais ou menos constante ao longo do tempo na maior parte dos países. Né? Só que os gastos, as despesas correntes do governo, elas ultrapassam em muito esses gastos de custeio. Tem a ver com
todas aquelas transferências às famílias, com os subsídios, com os gastos previdenciários. Vejam, quando eu falo de subsídio, eu estou falando também de crédito subsidiado, um monte de coisas que não aparecem ali, porque vão aparecer em outras partes lá da demanda. Então, vai aparecer no consumo, tem a ver com o investimento do governo. E quando a gente vê as obras de corrupção, quando a gente vê os casos de corrupção, estão todos envolvidos com as obras de infraestrutura, obra de metrô, obra de trem, etc. Isso não aparece ali. Então, comparar com o tamanho do governo talvez não seja uma boa medida. Se a gente olha a relação existente entre liberdade econômica e percepção de corrupção, aí a gente encontra um dado mais... Deixa eu só voltar lá, Roberto, por favor. Deixa eu voltar aqui na mão, que fica mais fácil. Estamos lá. Então, deixa eu explicar uma coisa. A primeira coisa, aqui no eixo X, a gente tem o índice de liberdade econômica. O professor Vladimir já falou que a gente trabalha bastante em parceria com o Fraser, então esse aqui é o índice de liberdade econômica do Instituto Fraser, né? E quando a gente olha aqui no índice, no eixo Y, né, a gente tem o índice de percepção de corrupção. O índice de percepção de corrupção é uma nota. Quanto mais alta a nota, tá? Significa que menos corrupção tem no país. E quanto mais baixa, mais corrupção se percebe que se tem no país. Então, vocês percebem que os países que têm nota mais alta, Nova Zelândia, Suíça, etc., né, são os países que têm mais liberdade econômica. Quando a gente olha para o nosso Brasil, nem é o país com menos liberdade econômica, mas também não é um país que a gente pode se orgulhar do nosso grau de percepção de corrupção. Esses são os dados mais recentes de ambos os índices aqui. O que a gente percebe do agregado é que há uma correlação positiva entre nota, países com alta liberdade econômica, tem uma nota alta, ou seja, tem baixa corrupção. Né? Então, acho que esse é um ponto importante de falar. Vamos continuar aqui, Roberta. A gente já falou, né? Vamos falar de como é que o projeto foi construído, né? Como os procedimentos metodológicos. Como é que a gente fez essa avaliação, Roberta? Quer que fale? Puxa vida, né? É bem importante vocês entenderem que é muito difícil fazer estudos de corrupção, né? E para nós, né? Por quê? Corrupção é algo, né, escondido, não é verdade? Então, para nós, né, nos mantermos com as credenciais de ciência, nós resolvemos, né, fazer análise dos processos. É super importante que vocês entendam, né, que a nossa tarefa última é tentar, né, examinar a capacidade explanatória de uma abordagem, né, de um arcabouço analítico que integra a nova economia institucional, né, a public choice e, né, a Escola Austríaca de Economia. Para efetuarmos essa tarefa, né, a gente vai tentar testar indiretamente o valor desse mainline economics aplicado, olhando para os processos. Mas como é que a gente vai ler esses processos? Nós vamos estabelecer algumas categorias analíticas extraídos desse nosso esforço de síntese, né, do mainline economics, né, mais precisamente da teoria da escolha pública e da escola austríaca, e aí nós vamos ler os processos e buscar evidências textuais sobre a defensabilidade dessas categorias, né. Então, agora aqui são 3 processos, né. Dada a restrição de tempo, nós vamos mostrar, né, alguns exemplos de categorias, tá certo? E, ao longo do nosso trabalho, a gente vai tentar buscar robustez estatística para esses pedaços de evidência. Então, os 3 processos são 3 processos emblemáticos. Um envolve a Galvão Engenharia, né? Outro é o ex-ministro Antônio Palocci, que era um dos principais articuladores políticos do PT, e o outro é o processo que envolveu o presidente Lula. Né? Quando a gente olha para as categorias analisadas, a gente pegou categorias de ambas as perspectivas, escola austríaca e escolha pública. Então, a gente vê claramente aparecer ali o político, o burocrata empreendedor, extraído lá do Di Lorenzo, lá da escola austríaca. Mostramos que os grupos de interesse buscam ganhos por meio de conexões políticas. Mostramos que os políticos querem chegar e permanecer no poder por qualquer meio, lícito ou ilícito. Né? Tiramos a ideia de que o poder discricionário, associado à falta de transparência, incentiva a corrupção, assim como incentiva a corrupção os ganhos elevados e a baixa punibilidade, e também incentiva a corrupção a naturalidade com que se dá as propinas. A gente vai pegar 3 dessas categorias ali para a nossa análise, ou seja, mostrar o
que revelam as nossas evidências textuais. Então, está lá. Então, é super importante que vocês entendam que aqui são exemplos, né? Nós não temos tempo hábil de mostrar para vocês, né, trechos que nós extraímos do projeto, né, para, né, interpretarmos essas categorias, tá certo? Então, né, na primeira, né, coluninha aqui, né, a gente tem a seguinte categoria, que é a categoria do empreendedor político. Não se esqueçam que o empreendedor político, né, ele é o vendedor de privilégio, certo? Então, quando a gente se volta para o processo, né, tá, que envolveu o julgamento dos executivos da Galvão Engenharia, né, eles, né, revelaram, né, tá, de maneira bastante explícita, né, tá, que, né, tá, o Renato Duque, né, o Paulo Roberto Costa, né, eles abordaram os executivos, né, e disseram, sem nenhum, né, pudor, que projetos, né, seriam obtidos junto à Petrobras se e somente se eles pagassem propina correspondente de 1 a 3%, né, tá, do valor do projeto em questão. Então, isso fica muito claro, né, tá, que essa categoria do empreendedorismo político está presente. No processo do Palocci, que era o homem forte, né, tá, da administração petista, vocês sabem disso, né, tá, Marcelo Odebrecht deixou bastante claro, né, que, né, o Palocci, o italiano, o abordou, né, e dizendo que ele queria que vários prefeitos, né, do PT emplacassem em estados estratégicos, como, por exemplo, o estado de São Paulo. Né? E o Marcelo Odebrecht disse o seguinte, olha, eu estou responsável por financiar, né, tá, a minha área, eu estou preocupado com o governo federal. E a eleição, a gente vai ter eleição em 2010. Então, o que ele fez? Né, tá? E isso ele declarou, isso já está sentenciado. Então, a gente não fica vulnerável a usar essas informações. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou, né, provisionar e vocês fazem o que vocês quiserem. Em 2010, eu não vou dar. Então, percebam, né, tá, que essa categoria do empreendedorismo político está presente também. No caso do presidente Lula, o Nestor Cerveró destacou, né, tá, com bastante clareza que, né, tá, a busca de propina realmente se deu, né, e o presidente Lula estava ciente da regra do X%, né, e as empresas, naturalmente, vão ter interesse, porque, né, alguém vende privilégio e alguém compra. Né? Então, esse processo de mercado está aí, pessoal, dando valor explanatório para uma abordagem que integra escola austríaca com public choice. Muito bem. Então, vamos lá. A gente tem várias evidências textuais de que os grupos de interesse buscam, basicamente, financiar campanha, né? Desculpa, os grupos de interesse buscam contratos ou com a Petrobras ou em obras de infraestrutura. Isso aconteceu em cada um dos 3 processos, do mesmo modo que os políticos eles buscam chegar no poder, então precisam financiar a campanha, né? E não só financiar a campanha, mas também buscam enriquecimento pessoal. Isso posto, você pode concluir o quê, professora Roberta? Puxa, ainda que nosso trabalho esteja em andamento, é muito importante que vocês entendam, ou pelo menos que a gente merece interpretar sob a base da escola austríaca com public choice, né, que a corrupção, na verdade, é uma resposta mal adaptada de uma matriz institucional na qual o governo intervém enormemente na economia. Né? Mas esse mesmo governo, estrategicamente, tenta tocar o coração do eleitor mediano com uma narrativa de que a sua função é promover o desenvolvimento econômico. É importante que vocês, né, entendam que, a despeito de todos os desafios colocados para a Operação Lava Jato, né, e vamos torcer para que a Operação Lava Jato não se assemelhe, né, ao longo do tempo com os resultados da Operação, né, Manipulite, que é a Operação Mãos Limpas, né, mas, né, aumentar a probabilidade de punição, né, tá, e a severidade da punição é algo muito importante para mexer na estrutura de incentivos dos agentes. Né? E, finalizando de verdade, é super importante que vocês entendam
né, que a nossa proposta aqui, né, que vai ser sofisticada assim que a gente lê e ter acesso aos outros processos, né, que uma maneira de combater a corrupção, né, não é gerar mais intervenção do Estado, mas, sim, né, liberdade econômica, transparência, né, mecanismos para, né, manter o nosso compromisso com o Estado de Direito, reformas para, né, desincentivar as relações de compadrio, né, tá? E, né, nós, né, eu falo por mim, imagino que Scarano também, né, nós queremos destruir a República da Meia Entrada. Muito obrigada pela atenção de vocês. Quem quiser saber para onde iremos, quem sabe a professora Mariana amanhã, às 11 horas, dê uma palhinha, né, sobre os nossos ciclos de intervenção e desintervenção. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos. Eu queria só deixar registrado que nessa sessão a gente não tinha previsto perguntas, porque já estava muito apertado o tempo de 3 apresentações. Mas quem mandou as perguntas, elas estão sendo encaminhadas para o e-mail do Sem Liberdade Econômica, e aí a gente responde, né, na próxima semana e dá retorno à pergunta de vocês. Obrigado, viu? Gostaríamos de agradecer os professores.